Cemitério São Judas, Monte Alegre do Sul, SP. Meu nome é Elias. Tenho 39 anos e depois de uma série de empregos ruins, consegui um trabalho que prometia silêncio e estabilidade. Coveiro no Cemitério São Judas, no alto de Monte Alegre do Sul. Um lugar velho, cercado por mata fechada e montanhas baixas que abafam o som da cidade. Eu precisava de silêncio. Depois de tudo o que passei em Campinas, o fim do casamento, a morte do meu pai, as dívidas, o isolamento parecia mais um presente do que um castigo. Assinei o contrato numa segunda-feira chuvosa. O zelador, um homem magro e curvado chamado Seu Almeida, me entregou as chaves e disse apenas: "Aqui os mortos descansam em paz. A maioria." Achei que fosse piada. Não ri. A primeira semana passou tranquila. Cavava, limpava, anotava registros antigos em cadernos amarelados. À noite, dormia no alojamento, um quartinho apertado ao lado do necrotério. Nada demais. Nem mesmo o frio me incomodava. Na segunda semana, começaram os sons. Primeiro achei que fosse minha cabeça. O barulho da mata, o vento, sei lá. Mas naquela madrugada específica, eu ouvi com clareza. Risos. Risos de criança. Achei que fosse um gato, ou alguma daquelas aves noturnas que imitam sons humanos. Saí com a lanterna e fui seguindo aquele som agudo, meio rouco, como uma garotinha se divertindo com algo proibido. Ele vinha de um canto esquecido do cemitério, onde os túmulos mais antigos estão cobertos por musgo e os nomes quase apagados. Foi aí que vi. Um túmulo infantil estava aberto, não destruído nem vandalizado. A tampa de concreto estava deslocada, repousando ao lado da cova. Dentro, apenas folhas secas, terra revirada e nenhum corpo. Gelei. Quis chamar alguém, mas era tarde demais para fazer alarde. Anotei o nome gravado na lápide. Ana Júlia M. dos Santos, 2008-2014. Voltei ao alojamento com a sensação de que alguém, ou algo, me seguia no escuro. Na manhã seguinte, contei a Seu Almeida. Ele me olhou como se eu estivesse brincando. Ana Júlia. Nunca teve esse nome aqui, e eu conheço cada túmulo desse lugar. Mas o nome estava lá. Eu vi, tá até no meu caderno. Deixa de bobagem, Elias. Cemitério mexe com a cabeça de quem não está acostumado. Achei que estivesse certo. Talvez fosse cansaço, ou algum trote de mau gosto dos outros coveiros. Mas então, naquela noite, ela apareceu pela primeira vez. Não a menina. Ainda não. A boneca. Estava sobre minha mesa de trabalho, com as pernas de porcelana rachadas e um vestido antigo, cor de sangue lavado. O rosto estava intacto, exceto pelos olhos, ambos arrancados, deixando buracos vazios me encarando no escuro. Não consegui dormir. Tranquei a porta do alojamento e fiquei acordado até o sol nascer. Na manhã seguinte, fui direto ao túmulo, e ele estava fechado, sem sinal de ter sido aberto. A lápide dizia outro nome, um homem de 78 anos, falecido em 1993. Mas no meu caderno, ainda estava lá, escrito com minha própria letra, Ana Júlia M. dos Santos. E o pior, a boneca sumiu, ou talvez nunca tenha estado ali. A partir da segunda boneca, eu parei de tentar achar explicações. Ela apareceu sobre meu travesseiro, de porcelana, como a primeira, mas com o rosto mais gasto, os cabelos emaranhados e... sim, sem os olhos de novo, como se alguém tivesse arrancado com as unhas. E eu sei o que você deve estar pensando, que eu coloquei lá sem perceber, que comprei a boneca, que estou delirando. Mas eu juro por tudo, não fiz nada disso. Depois que a segunda apareceu, comecei a anotar tudo. Tirei foto da mesa, do quarto, da boneca, tudo com datas. Achei que se começasse a me perder, eu ao menos teria provas. Mas as fotos nunca duravam mais que um dia no celular. Sumiam, deletadas, ou substituídas por imagens borradas, como se alguém tivesse registrado a tela de um pesadelo. Na terceira semana, parei de dormir. Não por medo, ainda não, mas por dúvida. Eu não sabia mais se as coisas estavam realmente acontecendo, ou se era só minha mente cansada tentando sabotar o pouco de paz que ainda tinha. Até que o riso voltou, e veio de dentro do alojamento.
Era madrugada. Eu estava no banheiro, jogando água fria no rosto quando ouvi. Primeiro baixinho, depois mais alto. Risadinhas curtas, como uma criança se escondendo atrás da porta. Olhei pelo espelho e, juro por Deus, vi o reflexo de uma boneca em cima da pia, bem atrás de mim. Quando me virei, não havia nada. Mas o espelho continuava mostrando. Ela ainda estava lá, com os olhinhos vazios, me observando do além da imagem. Encostei a mão no vidro e o espelho estava gelado como um cadáver. Tranquei a porta, apaguei todas as luzes e me sentei no canto do quarto. Fiquei ali até o sol nascer. No outro dia, seu Almeida me chamou para ajudar a registrar uns óbitos antigos no galpão de arquivos. Papelada de décadas atrás, tudo mofado, com cheiro de cera velha e madeira apodrecida. Enquanto ele organizava os registros de 2007, uma pasta caiu do armário alto e se abriu no chão. Um dos papéis deslizou até meus pés. Era um atestado de óbito. Ana Júlia M. dos Santos. Nascida em 2008. Morta em 2014. Enterrada no lote B12. Seu Almeida. Chamei tentando controlar a voz. O senhor disse que não tinha nenhuma Ana Júlia enterrada aqui. Ele olhou o papel como se visse um fantasma. Não, isso tá errado. Isso não devia estar aqui. Mas tá aqui. O senhor viu. Joga isso fora, Elias. Esquece essa menina. Você já tá envolvido demais. Foi nesse momento que entendi. Ele sabia, sempre soube. Mas o medo dele era maior que a culpa. Voltei pro alojamento naquela noite e, pela primeira vez, tentei ir embora. Joguei minhas roupas numa mochila, peguei as chaves da moto e saí correndo. Mas quando cheguei no portão do cemitério, ele estava trancado com correntes que não estavam lá antes. Correntes velhas, enferrujadas. Nenhuma chave servia. E quando olhei para trás, vi as bonecas. 7 delas, alinhadas sobre os túmulos. Todas voltadas na minha direção e todas rindo sem som. Na terceira noite, preso ali dentro, percebi uma coisa horrível. O tempo parou. O sol nascia, sim. Mas sempre no mesmo ponto do céu. A sombra dos túmulos não se movia. Os pássaros não cantavam mais. Nem mesmo os insetos faziam barulho. Era como se o mundo tivesse sido congelado dentro do cemitério. E eu, isolado dentro de um fragmento de pesadelo. A comida acabou, a água também. Mas eu não sentia fome, nem sede. Só um peso constante na cabeça, como se algo me forçasse a continuar ali, escavando memórias que não eram minhas. Foi nesse estado que a voz mudou. Não era mais só riso. Era ela, falando, dentro da minha cabeça. Por que você me deixou aqui, Elias? Eu tremi. Caí de joelhos. Eu não sei quem é você. Sabe, sim. Você me esqueceu. Como todos os outros. Tentei responder, mas minha garganta travou. Fui até o túmulo B12. E pela primeira vez, ele estava completamente aberto. Sem tampa, sem fundo. Uma escada de terra descia até o escuro, como se levasse direto ao centro da terra. Contra todo o instinto de sobrevivência, eu desci. Não sei quanto tempo caminhei. Horas, talvez. Ou dias. A cada passo, as paredes pareciam mais vivas. Eu ouvia sussurros nos grãos de terra, toques gelados nos meus braços. Vi brinquedos antigos enterrados nas laterais, uma chupeta quebrada, um urso de pelúcia sem cabeça e bonecas. Centenas delas. Como raízes de um mal que se espalhava sob o cemitério. E então cheguei à sala. Era como uma cripta, mas muito maior. No centro, um espelho gigantesco, coberto por um véu preto. E ao redor, pequenas cadeiras infantis, dispostas em círculo, todas ocupadas por bonecas sem olhos. Minha respiração falhou. Eu sabia que aquele era o coração do mal. E então, o espelho começou a vibrar. O pano caiu sozinho. E no reflexo, eu não era eu. Era uma menina, de uns 6 anos, vestido branco encardido. Cabelos castanhos embaraçados, olhos negros. Eu era ela era eu. Você me enterrou viva, Elias. Quando eu mais precisava, você não escutou. Agora vai escutar para sempre. Aquela frase quebrou algo dentro de mim.
Uma lembrança veio como um raio, rasgando minha mente. Eu era voluntário numa clínica psiquiátrica infantil em Campinas, em 2014. Cuidava de crianças rejeitadas, sem família. Uma delas, Ana Júlia. Pequena, perturbada, falava sozinha, desenhava buracos e bonecas mortas. Um dia, ela desapareceu. A polícia investigou, mas nada foi encontrado. E eu, devastado pela culpa, tentei esquecer. Mas ela não esqueceu de mim. O espelho rachou. E dela, ou de mim, brotou um grito agudo, como vidro se partindo dentro do crânio. As bonecas ao redor começaram a se mover, lentamente, erguendo os braços, apontando para mim. Agora você vai ficar aqui, no meu lugar, para sempre. O chão se abriu, e eu caí. Caí através das camadas do cemitério, da cidade, do tempo. Tudo escureceu. E quando acordei, estava de volta ao alojamento. Mas tudo estava diferente. Na minha mesa, uma boneca nova. E dessa vez, com olhos. Meus olhos. Eu não sei mais quanto tempo passou. O sol ainda nasce, sempre no mesmo ponto. As sombras continuam imóveis. Mas agora não me assusto mais. Porque agora eu pertenço a este lugar. Meu nome ainda é Elias. Mas não sou mais o mesmo homem que chegou aqui procurando paz. Aquele Elias, o que cavava covas e fazia anotações em cadernos mofados, foi enterrado junto com algo que ele se recusava a lembrar. Ou talvez, fui eu quem enterrou ele. Desde o dia em que acordei de volta ao alojamento, nunca mais falei com ninguém. Os outros coveiros sumiram. O portão permanece trancado com correntes que se enferrujam cada vez mais. Mas de alguma forma, o mundo lá fora ainda gira. Vejo os carros passando na estrada distante, mas ninguém olha para cá. Como se o cemitério não existisse mais para o mundo. A boneca com meus olhos ainda está sobre a mesa, e agora ela fala. Não em palavras, mas em gestos. Movimentos sutis de cabeça, pequenos sorrisos. Ela me observa quando durmo. E quando acordo, às vezes me vejo no espelho com os olhos dela. Pequenos, negros, vazios. Nos últimos dias comecei a escavar. Não porque mandaram, mas porque sinto que há algo me chamando sob a terra. Uma nova cova, mais profunda, mais larga. Sinto cheiro de infância podre, de brinquedos enterrados. E cada pá de terra removida parece remover também um pedaço de mim. Hoje encontrei mais um caderno velho, enterrado atrás da capela. Dentro, recortes de jornais. Criança desaparecida misteriosamente em 2014. Funcionário do abrigo investigado, mas liberado por falta de provas. Instituição fechada após denúncias de negligência. Meu nome nunca foi mencionado. Mas nas margens do papel, rabiscado com lápis de cor, estava escrito várias vezes. Elias esqueceu. Elias deixou. Elias vai lembrar. E eu me pergunto, e se não fui eu quem enterrei Ana Júlia? E se fui eu quem morreu naquele dia? E tudo isso, bonecas, espelhos, escadas, é só o luto me devorando de dentro para fora? O silêncio aqui é absoluto, mas às vezes, por dentro dele, eu ouço uma voz infantil, distante, doce. Você quer brincar comigo agora, Elias? E eu respondo, com um nó na garganta, com os olhos da boneca me observando. Sim, hoje é segunda-feira. Chuva fraca sobre os túmulos. Um novo funcionário chegou. Jovem, chamaram ele de Gustavo. Ele deu bom dia para mim. Sorriu, como se me visse ali, varrendo folhas secas perto do necrotério. Mas eu não respondi, porque eu não existo mais. Sou só um sussurro entre as covas, uma presença grudada na terra encharcada. Gustavo vai descobrir. Em algumas semanas, ele vai ouvir a risada. Vai seguir até o túmulo B12. E vai encontrar a escada aberta. De novo. A boneca com meus olhos já sumiu da mesa. Mas hoje apareceu uma nova. Cabelos loiros, rosto rachado. E como sempre, sem olhos. O ciclo recomeça. E eu ainda estou aqui, entre os mortos que não descansam. Observando, esperando. Você quer brincar também? Meu nome é Arlindo Ferreira. Tenho 63 anos. E metade dessa vida foi passada entre covas,
lápides e o ranger do carrinho de mão sobre a terra seca do cemitério municipal de Barra do Bugres, aqui no Mato Grosso. A maioria das pessoas acha que ser coveiro é viver cercado de morte. Mas não é bem assim. A morte, com o tempo, vira rotina. O que realmente assombra é o que acontece depois. Era começo de junho de 2009, quando notei a primeira coisa estranha: o túmulo da Dona Maristela. Uma senhora simples, falecida de causas naturais, AVC, se não me falha a memória. Ela havia sido enterrada há apenas 2 meses. Naquele dia, percebi que a terra sobre seu túmulo tinha afundado ligeiramente. Achei que fosse normal. Terra fofa, calor, talvez cupins no caixão. Nivelamos e seguimos o dia. Mas no mês seguinte, o mesmo túmulo afundou de novo. 2 dedos. Aí eu já achei estranho. No 3º mês, chamei o Juvencio, meu colega de cova, e falei: ou tem enchente subterrânea aqui, ou essa velha não quer ficar quieta. Rimos. Rir é um dos poucos jeitos de não enlouquecer quando se trabalha onde o chão esconde segredos. Mas aí veio agosto. E o túmulo já estava com quase meio metro de rebaixo. Nenhuma outra sepultura ao redor apresentava o mesmo. Nenhuma chuva fora do normal. E, o mais estranho, não havia rachaduras, nem erosão lateral. Era como se a terra tivesse sido sugada de dentro para fora. Resolvemos abrir. Esperamos uma manhã nublada. O céu parecia carregar o peso do que íamos fazer. E começamos a escavar. Quando a pá bateu no tampo do caixão, o som foi oco demais, leve demais. Eu não gosto de abrir caixão. Nunca gostei. Mas aquele dia foi diferente. A madeira estava estufada por dentro, como se algo tivesse forçado contra a tampa, mas sem força suficiente para arrebentar. Quando conseguimos remover a tampa, o cheiro não era como o de um corpo em decomposição. Era algo mais seco, como terra virada demais, ou poeira de ossos antigos. E então vimos. Do lado de dentro havia um buraco, uma trilha, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse cavado com os dedos, rastejando, para fora. A alça do caixão estava arranhada por dentro, e no forro marcas de unha. Várias, profundas, mas não havia corpo. Só o vestido de velório, encharcado de umidade, e uma aliança ainda no canto do caixão. Juvencio empalideceu. Eu fiquei mudo, e pela primeira vez em anos, sentimos medo real dentro daquele cemitério. Na ata da exumação, registramos possível desintegração total do cadáver. Mas sabíamos que era mentira. Não existe desintegração que deixa trilha de arrasto para fora do caixão. E foi naquela noite que começaram os sussurros. Na guarita, entre um gole de café e outro, escutei um sussurro vindo da escuridão, junto ao portão de ferro. Arlindo, devolve, devolve. Era a voz de uma senhora. E desde então, eu não durmo em paz. Depois daquela noite, o cemitério nunca mais foi o mesmo. Nem eu. Eu tentava racionalizar. Pensava que talvez minha mente estivesse pregando peças, misturando anos de exaustão, silêncio e superstições locais. Mas o problema é que não fui só eu que ouvi. Na manhã seguinte, Juvencio me encontrou no fundo do galpão, sentado, olhos vermelhos, mãos trêmulas. Ele não precisou perguntar. Apenas disse. Ela também me chamou. Do lado do ossário. Não falamos mais nada. Apenas trocamos aquele olhar de quem já viu de perto a respiração da morte. E agora sentia que ela estava respirando de volta. As noites começaram a ficar mais barulhentas. O portão de ferro rangia sempre às 3h12. Sempre. E às vezes, ouvíamos passos lentos entre as sepulturas. Mas não havia pegadas, nem sombra. Apenas o som, como se alguém estivesse vagando, arrastando os pés. Em setembro, o túmulo da Dona Maristela voltou a afundar. Mas dessa vez, a terra ao redor estava revirada, como se algo tivesse voltado, ou tentado cavar de novo. Encontramos pegadas pequenas, quase infantis, ao redor da sepultura. Só que a Dona Maristela não tinha filhos, nunca teve. E ninguém tinha sido enterrado perto dela nos últimos 2 anos. Um dia, durante a ronda da madrugada, decidi seguir o barulho. Armado só com uma lanterna e a coragem emprestada de quem já viu a vida perder o fôlego.
O som vinha da ala antiga, onde os túmulos são de tijolo cru, a maioria sem identificação. Gente enterrada ali nos anos 50, 60, época em que se anotava o nome numa cruz de madeira e pronto. Nada de mármore, nem epitáfios bonitos. Só a memória esquecida do povo pobre de Barra do Bugres. Lá no fundo, ouvi uma risada fraca, feminina, rouca, quase infantil. Iluminei entre os túmulos e vi uma figura curvada, pequena, esguia, de costas. Parecia cavar com as mãos. "Ei!" gritei. A figura congelou e, sem se virar, afundou no chão, como se tivesse sido sugada pela terra. Assim, num segundo, sumiu. Corri até lá. Nada. Nenhuma cova aberta. Só terra fria e batida, como se estivesse sido remexida e depois alisada com cuidado. Na manhã seguinte, quando contei para o Juvencio, ele não duvidou. Disse que uma coisa parecida aconteceu com um antigo coveiro, o Zé Borba, nos anos 80. Ele falava de uma mulher da terra que saía das covas e ficava sussurrando nomes. Dizem que Zé Borba sumiu. Simplesmente. Deixou a pá encostada na parede da capela e nunca mais voltou. Na época, acharam que ele fugiu com uma prostituta da cidade vizinha. Mas hoje eu me pergunto se ele não foi engolido, como aquela figura que vi na ala antiga. Decidimos cavar de novo o túmulo da Dona Maristela. Era outubro, mês dos mortos. E o que encontramos? Bem, eu conto no próximo capítulo. Mas vou te deixar com uma imagem. A aliança que havíamos deixado no canto do caixão na primeira abertura não estava mais lá. Em seu lugar havia uma flor murcha. Uma flor que não cresce em nenhum lugar deste cemitério, nem em Barra do Bugres. A segunda exumação aconteceu no fim de tarde, antes do dia de finados. O calor já não incomodava tanto, mas havia uma umidade estranha no ar, como se o chão estivesse suando. Juvencio cavava em silêncio, enquanto eu só olhava para o céu avermelhado, esperando algum sinal, qualquer coisa que dissesse para a gente parar. Mas o silêncio era uma permissão disfarçada. Quando chegamos ao caixão, ele estava mais leve ainda. A madeira ressecada parecia ter perdido densidade. E havia um cheiro doce no ar. Doce e podre ao mesmo tempo, como fruta apodrecida no sol. Abrimos devagar. Não porque estávamos com medo, mas porque sabíamos que havia algo esperando do outro lado daquela tampa. Dessa vez, o interior do caixão estava diferente. As paredes estavam cobertas por uma camada escura, como raízes finas, como veias. E no fundo, não havia mais só terra. Havia um túnel. Sim, um túnel estreito cavado para baixo. Para baixo. Como se alguém, ou alguma coisa, tivesse escavado para o interior da terra, saindo por um lado do caixão e descendo. Impossível. Não pela profundidade, mas pelo simples fato de que aquilo não fazia sentido físico nenhum. Juvencio quis chamar a polícia, mas eu disse: "E o que eles vão fazer? Prender minhoca?" Ele riu, mas foi um riso vazio. Voltamos à noite com uma corda, uma lanterna e o tipo de coragem que não é saudável. A coragem de quem já perdeu o medo de enlouquecer. Descemos até onde a corda permitia. Não muito, uns 3 metros, mas foi o suficiente. A lanterna iluminou algo nas paredes do túnel. Não eram raízes, nem rachaduras. Eram unhas, unhas humanas, centenas delas, cravadas nas laterais como garras, algumas ainda com carne, outras mais antigas. E lá no fundo, uma cavidade, pequena, apertada, como um útero de pedra e silêncio. E dentro dele, havia ossos, ossos minúsculos, vários, e no meio deles, uma boneca. Mas não uma boneca comum. Era feita de pano cru, com olhos costurados com fio de cobre e dentes verdadeiros na boca. Dentes de criança. Não tocamos, só olhamos e ouvimos. De dentro da terra, uma voz, uma só palavra, baixinha, como um sussurro que arranha a alma. Mãe. Aquilo nos quebrou. Saímos dali correndo, sem fechar o túmulo. Nem nos despedimos. Naquela noite, sonhei com a Dona Maristela, mas ela não estava velha, nem doente. Estava sentada numa cadeira de balanço, segurando a boneca no colo, sorrindo para mim com os olhos sem pálpebras. Disse: "Você me trouxe de volta.
E então riu. Um riso que não era dela. Um riso que vinha de dentro da boneca. Acordei com as mãos cobertas de terra. E sob as unhas havia pedaços de algo. Orgânico. Macio. Como pele. Desde então, evito passar perto da sepultura. Mas ela continua lá. E todo mês, sem falta, afunda um pouco mais. Como se estivesse engolindo alguma coisa. Ou se preparando para devolver o que nunca quis. Depois daquela noite, Juvencio nunca mais voltou ao cemitério. Nem pediu demissão. Só desapareceu. Deixou a pá encostada na parede da capela, igual ao Zé Borba, décadas antes. Foi aí que comecei a perceber o padrão. Homens que cavam demais naquele cemitério. Somem. Tentei esquecer, seguir com os enterros, aparar as flores murchas, sorrir pros parentes em luto. Mas a terra me olhava. Cada passo que eu dava, sentia um leve afundar. Como se o chão não estivesse sólido de verdade, mas respirando, esperando. Numa tarde abafada de dezembro, a nova coveira, Cida, transferida da capital, veio me perguntar por que o setor antigo tinha tantas lápides afundadas. Fingi não saber. Disse que era solo fraco. Cupins, umidade. Mas naquela noite, ela também ouviu. A voz era diferente das outras vezes. Agora não sussurrava meu nome. Era uma risada, baixa, rasgada, de criança. Correndo entre os túmulos como se estivesse brincando de esconde-esconde. Cida me ligou às 2 da manhã chorando. Tem uma menina no cemitério, Arlindo. Ela me chamou de mãe. O frio que senti não veio do vento, veio de dentro. Do lugar onde a sanidade começa a se desmanchar. Na manhã seguinte, fui direto ao túmulo da Dona Maristela. Havia algo novo lá. Alguém, ou algo, havia deixado uma trilha de terra úmida saindo da sepultura em linha reta até a cruz quebrada de um túmulo antigo, sem nome. Segui com passos pesados, cada vez mais fundo no setor esquecido. Ali, enterrado sob uma fina camada de folhas secas e barro escuro, estava um diário, encharcado, mas ainda legível. Pertencia à Dona Maristela. Nas últimas páginas havia anotações repetidas. Ela veio de novo. Não me deixa dormir. A boneca chora. Enterrei no fundo, mas ela volta. Preciso ser enterrada por cima. Preciso selar. Preciso me sacrificar. E na última página, se alguém abrir, ela escapa. Fechei o diário com as mãos trêmulas. Aquela senhora não morreu por acaso. Ela se entregou. Enterrou algo no fundo daquele caixão. Algo que vinha assombrando sua casa. E selou com o próprio corpo. Mas nós quebramos o selo. Eu trouxe aquilo de volta. Fui eu. Por curiosidade. Por querer entender o inexplicável. Agora o cemitério não dorme mais. O solo respira. A terra geme. E às vezes, à noite, vejo sombras rastejando entre os túmulos. Pequenas, com olhos costurados. E bocas abertas demais para o tamanho do rosto. A boneca, aquela do túnel, sumiu. A flor que nunca vi antes, agora cresce em volta da minha casa. E eu comecei a sonhar com ela todas as noites. Chama-se Aninha. Ela me contou. E diz que está esperando por mim. Cida pediu transferência. Não culpam ela. Mas eu não posso ir. Não enquanto o túmulo continuar afundando. Não enquanto a boneca continuar procurando um novo colo. Exatos 16 anos desde que abrimos o túmulo pela primeira vez. A sepultura da Dona Maristela já não existe mais. Afundou por completo. No lugar, só há uma cratera estreita, como uma boca aberta esperando algo. Ou alguém. Ninguém quer trabalhar comigo. Não que eu os culpe. Eu também evito meu próprio reflexo. Faz semanas que acordo com terra nas solas dos pés. E com arranhões nos braços, como se dedos miúdos me agarrassem durante a noite. Tentei sair de Barra do Bugres, mas no ônibus, no vidro da janela, uma palavra apareceu escrita na condensação da minha respiração. Fica. Voltei, sem pensar, sem escolha. Agora passo as noites no cemitério. Lanterna fraca, olhos vazios. E às vezes, vejo a silhueta dela entre os túmulos, dançando com a boneca nos braços, como se me mostrasse o quanto está feliz por ter voltado. Ela não quer vingança. Ela quer companhia.
e sei que, mais cedo ou mais tarde, vou me deitar naquela cova também. De costas, de olhos abertos, esperando escavar para baixo. Meu nome é Benedito, mas por aqui me chamam de Bené da Pá. Trabalho como coveiro no cemitério da Areia Branca desde 1998. Já enterrei gente de toda sorte. Criança, velho, político, pescador, até padre. Enterro é igual em qualquer lugar. O que muda é o que vem depois. Naquela semana, o céu parecia raivoso. A tempestade caiu como se o mundo tivesse aberto uma rachadura sobre Tefé. Água inundando o túmulo. Vento que arrancava cruz de cimento. Mas foi só quando a chuva cessou que o verdadeiro inferno começou. Na manhã seguinte, eu fui o primeiro a chegar. O portão do cemitério estava entreaberto, o que já era estranho. Costumo trancar com corrente grossa, daquelas de prender barco. Caminhei até o setor velho, onde jazem os mortos mais antigos, enterrados ainda no tempo dos seringueiros. Foi lá que notei. Um túmulo estava aberto, a lápide de cimento rachada no meio, o caixão exposto e vazio. De início, pensei que fosse vandalismo, ou roubo de ossos, o que não é raro nessa região. Mas o caixão, ele não estava simplesmente vazio. Tinha marcas de unha de dentro para fora e sangue seco impregnado na madeira, como se alguém tivesse tentado sair. O som do vento entre as árvores começou a parecer um sussurro. Achei que fosse minha cabeça, mas quando cheguei no segundo túmulo, também aberto, comecei a suar frio. 4 caixões vazios ao todo, todos com sinais de agonia interna, todos enterrados há mais de 10 anos. Chamei Antônio, meu colega de turno, um velho calado, com olhos sempre baixos. Quando viu, empalideceu. Ficou uns bons minutos olhando para o vazio, depois me disse algo que me arrepia até hoje. Eles estão voltando, Bené, do jeito errado. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava ouvindo barulhos vindo de fora de casa, como se alguém estivesse arranhando o chão com unhas. Peguei minha espingarda e dormi com ela no colo. 2 dias depois, voltamos ao cemitério para tentar fechar os túmulos. Mas aí veio o pior. Era fim da tarde, a luz alaranjada filtrando por entre as árvores. Eu e Antônio escutamos um som, como oração. Só que as palavras pareciam invertidas, como fita rebobinada. Vinha de dentro da mata que beira o cemitério. E logo vimos. Uma figura se arrastava entre as raízes, magra, quase sem roupa, com a pele parecendo lama, os ossos marcados por dentro como se estivessem tentando sair. Ela murmurava sem parar, os olhos brancos como os de um cego, ou de um cadáver. Antônio caiu de joelhos e começou a rezar. Eu congelei. A coisa parou, virou a cabeça em nossa direção e sorriu. Mas o sorriso era errado. Largo demais e completamente imóvel, como se tivesse sido costurado no rosto. Naquela noite, Antônio desapareceu. Não houve barulho, não houve grito. Só encontrei sua pá jogada sobre a grama molhada e o rastro de algo sendo arrastado de volta para a mata. Não sei mais que dia é hoje. Desde que o Antônio sumiu, tudo ficou errado. O tempo parece estar preso. O ar do cemitério ficou mais denso, como se o calor da terra carregasse um peso que entra pelos pulmões e encharca os ossos. Até os passarinhos pararam de cantar. Nem urubu aparece mais. E olha que aqui, urubu é visita constante. Fui na delegacia, claro. Mas quem liga para um coveiro dizendo que o amigo foi arrastado por uma coisa rastejante que reza de trás para frente? O sargento me olhou como quem vê um bêbado contando história de boto. E ainda soltou um: "O Antônio sempre foi meio doido, né? Vai ver se perdeu na mata." Mas ele não se perdeu. Ele foi levado. Voltei para o cemitério sozinho no dia seguinte. Queria entender. Levei vela, sal grosso e 1/3 que minha avó me deu quando eu era criança. Achei que pudesse me proteger. Comecei a cavar de novo. Não sei porquê. Talvez para confirmar que os mortos realmente se foram. Escolhi um dos túmulos mais antigos, um tal de João Mudo Leocádio, enterrado em 1974. Rasguei a terra com a pá como se quisesse arrancar a verdade na marra. Quando cheguei ao caixão, percebi, não havia pregos. A tampa estava solta por dentro. E também estava vazia, mas havia algo diferente.
O fundo do caixão tinha símbolos riscados com unhas, símbolos que ardiam só de olhar, como se estivessem marcados direto na retina. E foi aí que senti um calafrio que veio debaixo da terra, subindo pelas minhas pernas até gelar minha nuca. O chão começou a vibrar leve, como se algo respirasse sob a terra. E por um segundo, juro por Deus, ouvi uma voz vinda lá de dentro. Você desenterrou a promessa. Corri, larguei tudo, esqueci o terço, as velas, até minha pá. E desde então, eu não durmo. Porque ele voltou. Ele aparece toda noite. Primeiro no espelho do banheiro parado atrás de mim, depois no reflexo da janela. Não se move, só observa. Mas a cada noite, ele está mais perto. Na terceira noite, acordei com as unhas da parede arranhadas, como se alguém tivesse tentado sair do meu quarto. Recebi uma carta hoje, sem remetente, papel amarelado, cheiro de coisa guardada demais. Só tinha uma frase escrita com uma caligrafia quase infantil. Os mortos não esquecem. Fui ao cemitério mais uma vez. Não por coragem, mas porque eu precisava saber se estava enlouquecendo. A cruz do túmulo do Antônio estava lá. Só que ele nunca foi enterrado. E embaixo da cruz, havia um novo túmulo aberto, com meu nome na lápide e data de nascimento, sem data de morte. Não saio mais de casa. O mundo lá fora parou de fazer sentido. E aqui dentro, ele também entrou. Faz 2 dias que não como. O pão mofou na mesa. A água saiu preta da torneira ontem. Mas o que me assusta é que eu não sinto fome, nem sede. Sinto só ele, cada vez mais presente. Liguei pro filho da dona Nazaré, aquele menino que às vezes me ajuda com o trator quando a terra tá muito dura. Pedi para vir até aqui, só para eu ter alguém comigo. Ele chegou de moto, mas, quando entrou, empalideceu. Ficou me olhando como se visse um cadáver andando. Seu Benedito, o que aconteceu com sua pele? Fui até o espelho. Minha pele estava pálida, esverdeada, como se algo dentro de mim estivesse me esvaziando aos poucos. Minhas unhas estavam sujas de terra, mas eu não cavei. Não nesses últimos dias. Pelo menos eu acho que não. Ontem à noite, acordei no meio da floresta. Não sei como cheguei lá. Estava de joelhos, diante de um altar de pedra coberto de ossos e velas derretidas. Ao meu redor, dezenas de figuras, coveiros antigos, com fardas encharcadas, olhos costurados e a pele pendendo do rosto, todos de pé, imóveis, assistindo. E no centro do altar, o Antônio, ou o que restou dele. Seu corpo estava distorcido. Coluna arqueada como um bicho, rosto alongado, sem olhos. E ele falava, não com a boca, mas dentro da minha cabeça. Eles prometeram descanso, mas nos enterraram com dívidas. A terra não aceita mais, ela cospe os pactos. Você também assinou, Bené, mesmo sem saber. Quando acordei, estava em casa de novo. As botas cobertas de lama. Havia raízes sob as minhas unhas. E a pá do Antônio encostada na minha porta. Mas ninguém sabia onde ela estava. Foi dada como desaparecida. Hoje de manhã recebi outra carta, sem envelope. Apenas um pedaço de papel no batente da porta, preso com sangue seco. Você não deve cavar mais. Agora é a terra que cava em você. Eu acreditei que tudo era alucinação, trauma, velhice. Mas agora entendo. O cemitério da Areia Branca é um organismo. Ele respira. Se alimenta de promessas quebradas e covas mal seladas. E quando sente fome, ele chama os seus coveiros de volta. Fui até o espelho uma última vez. Queria ver se ainda era eu. Mas o reflexo demorou para se mover, como se estivesse decidindo se me obedecia ou se já tinha me deixado para trás. E pela primeira vez, ouvi minha própria voz vinda de outro lugar. Grave, profunda, como se brotasse das raízes do mundo. Agora você cava para dentro. Hoje o sol nasceu preto. Não estou falando de eclipse ou fumaça. Foi como se o céu tivesse desistido de existir. O dia amanheceu com um breu que não era da noite, nem da floresta. Era uma escuridão debaixo da pele, feita de silêncio e lama. O cemitério me chama com mais força agora. Ou melhor, me conduz. Os caminhos que conhecia estão diferentes, mais longos,
tortuosos. Como se o terreno tivesse crescido quando ninguém estava olhando. Como se ele tivesse se esticado, criando espaço para algo que voltou. No centro, onde antes havia um cruzeiro de madeira velha, agora tem uma cratera, uma cova aberta, funda demais para ter sido cavada por mãos humanas. No fundo, eu vejo túmulos flutuando no vazio, alguns do passado, outros que ainda não aconteceram. Vi o meu ali, a lápide escrita com letras trêmulas, como se alguém a tivesse feito às pressas. Benedito Soares. Ele cavou demais. Olhei para os lados. Eles estavam lá, todos. Os mortos que eu enterrei, aqueles que sorriam no velório, os que ninguém chorou, os que foram jogados na terra com promessas, com mentiras, com fé quebrada. Eles me cercaram em silêncio, olhos fundos, bocas fechadas. Mas falavam, com a terra, com a respiração da floresta. Você nos selou, agora você é a chave. Senti a terra subir pelas minhas pernas, não como água, como dedos, mãos, dedos que agarravam, que afundavam. Mas eu não lutei, porque a pior parte é saber que eu sempre soube. Desde o primeiro corpo que tremia levemente antes de ser coberto, desde o caixão que veio com o crucifixo virado, desde a criança enterrada sem olhos, e ninguém quis saber por quê. A terra não aceita tudo, não. Ela devolve o que foi mal enterrado. E agora eu sou parte dela. Não escrevo mais para avisar. Escrevo para lembrar. Porque às vezes, quando o vento passa nas folhas lá fora, eu escuto minha própria voz, pedindo para sair, pedindo para cavar de volta, pedindo para voltar. E você que está lendo isso, que talvez ache que é só um delírio de um velho coveiro, um dia vai passar por ter fé. Vai sentir um cheiro estranho no ar. Vai ouvir uma oração sussurrada, ao contrário. E se tiver coragem de olhar para trás, eu estarei te esperando. O novo coveiro começou há 2 semanas. Rapaz calado, do interior de Alvarães. Disseram que era gente de confiança, forte, sem medo de assombração. Quando perguntaram se sabia manusear uma pá, ele sorriu e disse: desde pequeno, a terra me chama. No primeiro dia notou que havia uma cova aberta no setor antigo, mas ninguém soube explicar quem foi enterrado ali. Não tinha lápide. Só um buraco largo, escuro, com o cheiro pesado de chuva e coisa podre. À noite, o jovem foi visto caminhando até lá, segurando uma vela. Testemunhas disseram ter ouvido risos abafados vindo debaixo do solo. Na manhã seguinte, havia pegadas de barro seco na capela do cemitério. Pegadas descalças, ao contrário, indo da parede, direto até o altar. E sobre o altar, uma única frase rabiscada com sangue: a pá nunca para. Cemitério. Nossa Senhora da Escuridão. Passatempo MG. Contado por Ernesto Coveiro. Eu sou Ernesto. E se tem uma coisa que aprendi nestas 3 décadas de lida com os mortos é que terra não mente. Ela geme quando tem coisa errada por baixo. E depois do enterro do padre Alcides, ela não parou de gemer. Fui eu quem cavou a cova dele. 7 palmos, como manda o rito. O corpo veio fechado num caixão preto, sem símbolo nenhum, sem bênção, sem missa. Diziam que era o preço da excomunhão. Diziam que o Vaticano tinha assinado o silêncio. Mas foi o relógio. O relógio que me deixou inquieto. Era uma peça antiga, de madeira escura, com inscrições que pareciam latim, mas que nem o seminarista conseguiu traduzir. Ele devia ter sido quebrado há décadas, mas quando o colocaram no fundo da cova, os ponteiros se moveram. Relógio do inferno, cochichou o sacristão. Mas ninguém falou mais nada. Naquela noite, fiquei um pouco mais tarde. Tinha que limpar a terra da enxada, ajeitar os vasos, trancar o portão com cadeado. Fiz tudo como sempre, mas já saindo, ouvi. Tum, tum, tum. 12 vezes. Era um som abafado, como de um sino, mas não vinha da capela. Vinha de dentro da terra. No dia seguinte, quando cheguei bem cedo, encontrei a sepultura da Maria das Dores. Uma moça que morreu nova, afogada no rio há uns 4 anos. Aberta, revirada, como se alguém tivesse saído, não entrado. A cruz de madeira dela estava ali,
mas de cabeça para baixo. Chamei o padre novo, o tal do Joaquim. Ele olhou, benzeu e disse que devia ter sido algum vândalo da cidade. Jovem desocupado, murmurou. Mas eu vi nos olhos dele o que ele não quis dizer. Ele sabia que aquilo não era coisa de gente viva. As noites seguintes foram piores. À meia-noite em ponto, o som voltava. As badaladas vinham debaixo da terra. No terceiro dia, foi o túmulo do senhor Arlindo, que morreu com os olhos abertos e a boca gritando. No quarto, o do menino Lucas, levado pela febre amarela. Sempre a mesma coisa, terra remexida, cruz virada. Foi quando comecei a escrever este relato. Porque se eu enlouquecer, e sei que posso estar indo por esse caminho, alguém precisa saber. O tempo nesse cemitério não é mais nosso. E alguma coisa se mexe com fome de séculos. Nas noites que se seguiram, parei de ir para casa. Trouxe um cobertor velho, uma lamparina, e dormia encostado no galpão das ferramentas. Não que eu quisesse. Era medo de virar as costas. Medo de deixar aquilo sozinho. No começo achei que eram os mortos que vinham. Mas depois percebi. Não era que eles vinham até mim. Era eu que começava a vê-los onde não devia. No 8º dia após o enterro do padre Alcides, o tempo mudou. Um frio estranho desceu sobre o cemitério, ainda que fosse fevereiro. A grama começou a amarelar. As flores murcharam de um dia para o outro. E o relógio? O maldito relógio. Ele apareceu sobre a lápide. Sim, o mesmo relógio que enterramos com o corpo do padre estava lá, em cima da cova. Marretado na pedra como uma coroa. Os ponteiros congelados em meia-noite. Achei que alguém tivesse feito isso. Talvez um zombador, um bêbado da vila. Mas quando tentei arrancá-lo, a pele da minha mão queimou como se tivesse tocado um ferro em brasa. A dor era tanta que caí de joelhos no meio das covas, e juro por tudo que é sagrado. A terra respirava embaixo de mim. Subia e descia, como um peito em agonia. Naquela noite, o som do relógio foi diferente. Não 12 badaladas, mas 13. 13. E com a última, ouvi vozes. Uma em latim, que sussurrava algo como Ora finita, animae damnatae. Outra voz era de mulher. Chorava, gritava meu nome. Abri a porta do galpão e me deparei com o vulto dela. Maria das Dores, os cabelos ainda molhados, os olhos brancos. E ela me dizia sem boca: Você abriu o tempo do padre, agora ninguém mais dorme. Acordei sujo de lama com marcas de unhas nos braços. Mas estava só. Sempre estou. Sempre acho que estou. Depois disso, as cruzes começaram a se virar sozinhas. Nem esperavam mais as badaladas. Eu colocava uma reta, virava de costas, e quando olhava de novo, lá estava ela, invertida, enfiada na terra como um aviso. Ou uma maldição. O relógio agora marca mais do que horas. Ele aponta. Cada dia, um túmulo. Cada badalada, um chamado. E ontem, ele apontou o galpão. Naquela noite eu não dormi. Nem tentei. Fiquei sentado na soleira do galpão, com a enxada nas mãos como se fosse uma arma. O relógio, ele estava virado para mim agora. Os ponteiros tremiam, mesmo parados, como se vibrassem em outra frequência, não daqui. Tive um pensamento que nunca tive antes. E se ele não marcasse o tempo, mas sim a distância entre este mundo e outro? Às 23h58, o silêncio ficou denso. Dava para ouvir o sangue correr dentro da cabeça. Quando a primeira badalada tocou, tum! O chão tremeu, leve, como um lamento. Na segunda, tum! As luzes da cidade ao longe apagaram. Na terceira, tum! Houve passos, muitos, mas não era gente. Era algo arrastando o peso da eternidade nas pernas. Corri para o fundo do cemitério, atrás do mausoléu dos fundadores. Sempre achei que aquilo era só uma peça histórica. Mas agora, o relógio estava apontado para lá. Os ponteiros tinham se movido pela primeira vez, apontando como mãos ossudas. Cheguei ofegante. A porta do mausoléu estava entreaberta. E um cheiro de cera queimada e carne velha me golpeou como um soco. Dentro, havia escadas, para baixo. Mas aquele mausoléu não tinha porão. Não havia escadas ali. Eu conhecia cada centímetro daquele cemitério. Mas ali estavam, escadas de pedra, gastas, como se esperassem por mim. Desci.
O ar ficou grosso, podre. Cada degrau parecia pesar mais. Quando cheguei ao fundo, encontrei o que parecia um altar. Mas não era cristão, era uma paródia blasfema. Um crucifixo derretido, pendendo ao contrário. E ao centro, o corpo do padre Alcides, de pé, com os olhos costurados. E na boca, o relógio. Ele o mantinha entre os dentes, como se fosse parte dele. Os ponteiros giravam sozinhos, mas sem lógica. Avançavam, recuavam, congelavam, tremiam. Um zumbido começou a crescer e as vozes retornaram, agora em línguas que eu não conhecia. Não queria conhecer. Você abriu a porta. A voz vinha de dentro da minha cabeça, ou talvez do próprio relógio. Agora o tempo caminha ao contrário, e você é o último sinal. Quando tentei sair, as escadas tinham sumido. Só havia parede de pedra pulsando. A escuridão se encostava em mim como carne viva. E o som das badaladas recomeçou, de dentro do meu peito. Acordei no meio do cemitério, descalço, sujo, com um crucifixo invertido cravado na palma da mão. O relógio estava aos meus pés, marcava 0013. Depois daquela noite, algo mudou em mim. No começo, achei que era o medo, mas era pior. Era como se o relógio tivesse entrado em mim. Eu o sentia girar dentro do meu peito. Um tic-tac invisível que não parava. Nunca. As pessoas da cidade começaram a notar. Diziam que eu estava transparente, que meu olhar tinha secado. Me evitavam na rua. As crianças choravam quando eu passava. Até os cães latiam para o nada ao meu redor. Voltei ao cemitério para cavar uma nova cova, sem nome, sem data, para mim. Mas quando finquei a pá na terra, ela não cedeu, dura como pedra, como se o solo recusasse minha morte. Então eu entendi. Eu não podia mais morrer. Não daquele jeito. Os mortos vinham falar comigo agora. Sussurravam à noite, às vezes em sonhos, às vezes acordado. A Maria das Dores, o menino Lucas, o velho Arlindo. Todos eles me diziam a mesma coisa em vozes cavernosas. Você é o guardião do tempo profanado. Tentei destruir o relógio. Levei ele até a fornalha da olaria. Enfiei-o nas brasas. Mas as chamas apagar-se-ão. Não se apagaram. Foram apagadas. Levei até o padre Joaquim. Ele se benzeu, mas quando tocou no relógio, sangrou pelos olhos. Morreu naquela noite, com as costas arqueadas como uma cruz torta. Sem saída, decidi enterrar o relógio de novo. No mesmo buraco onde o padre Alcides descansava. Se é que descanso ainda existia naquele cemitério. Mas quando cheguei à lápide, ela estava vazia. O túmulo aberto como se nunca tivesse havido corpo. E o nome na pedra estava mudado. Agora ali se lia: Ernesto, guardião das horas condenadas. Gritei, chorei, cavei com as mãos até sangrar, mas o buraco só descia, e descia, como se não houvesse fundo. Ao longe, ouvi a badalada. Só uma, mas o som ecoou por minutos, como um trovão preso no tempo. Na manhã seguinte, os jornais de cidades vizinhas noticiaram o inexplicável. Relógios de todas as igrejas da região haviam parado. Todos a 0013. Nenhum voltava a funcionar. Nem com troca de bateria, nem com corda, nem com prece. E aqui estou, escrevendo isso com os dedos tremendo enquanto o relógio fala comigo. Ele diz que na próxima meia-noite o tempo vai virar do avesso e tudo que foi enterrado vai querer respirar de novo. Última anotação encontrada no galpão do coveiro Ernesto. Se você está lendo isso, talvez o relógio já tenha chegado até você. Ele não precisa estar visível. Às vezes, ele se esconde no tic-tac do ventilador, no compasso de uma goteira, no intervalo entre o bater do coração e o silêncio. Foi assim que começou comigo. Eu achava que o tempo era uma linha, mas não é. O tempo é um buraco escavado na alma, e quando você cava fundo o suficiente, escuta o que não deveria estar ali. Coisas antigas, famintas, esquecidas pelos vivos, mas lembradas demais pelos mortos. Eles sussurram agora em todas as horas. E o relógio continua marcando. Sempre 0013. Sempre. Feche os olhos. Escute. Você ouviu isso? Uma badalada.